Produtores rurais que ajudam a preservar os recursos naturais. A equipe do Sucesso no Campo visitou algumas propriedades na região, onde agricultores e pecuaristas dão exemplo de que estão conscientes e comprometidos, sim, com a necessidade de recuperação e manutenção de mananciais e também da vegetação nativa. A região do sudoeste goiano é uma das principais produtoras de grãos do país. As lavouras de soja, milho e diversas outras culturas geram emprego e renda. A pecuária também é destaque no cenário nacional. Mas junto com essas atividades, vem a preocupação em produzir com sustentabilidade. Estudos mostram que em várias partes do mundo, a agricultura é o setor que mais utiliza água, 69% do consumo, principalmente nas atividades onde funcionam sistemas de irrigação para a produção de alimentos. Para cultivar 1 quilo de arroz, por exemplo, são necessárias de 1 a 3 toneladas de água. Diante desse quadro, cresce a busca por alternativas para atender às necessidades do presente e do futuro. Segundo especialistas, um bom manejo do solo pode reduzir significativamente a quantidade de água para produzir 1 tonelada de grãos, tanto em agricultura irrigada como a que só utiliza água de chuva. O engenheiro agrônomo e produtor rural Jânio Carlos diz que os agricultores estão conscientes da situação e nos últimos anos têm adotado técnicas que ajudam a manter um equilíbrio ambiental. Jânio cita como exemplo o plantio direto, que, segundo ele, traz benefícios tanto para quem planta como para a terra. O agricultor tem seus benefícios no sentido de minimizar algumas práticas como aração, gradagem, e eu acredito que contribuiu e muito com o meio ambiente, no sentido de evitar erosões, assoreamento dos cursos d'água. Sobre a culpa que muitos colocam no agricultor pela degradação ambiental e pelo problema da falta d'água em várias regiões do país, Jânio diz que o produtor rural não pode ser responsabilizado sozinho. No passado, a política agrícola incentivava a abertura de áreas, o desmatamento, incentivava as várzeas, drenagem de várzeas, sistematização das várzeas. E hoje é já totalmente o contrário. Eles querem a política agrícola, a lei ambiental, quer que preserve essas várzeas. A população, no geral, também tem uma parcela de culpa quando faz a poluição do ar, joga lixos, entulhos em cursos d'água dentro da própria cidade. Pai e filho tocando os negócios na fazenda. Diomar e Renato plantam soja e investem na pecuária de leite. Toda a água utilizada na propriedade vem dessa represa. São muitas as nascentes na fazenda que os dois fazem questão de cuidar. Aqui deve ter umas 2 nascentes aqui nessa moita de mato. A gente tenta preservar bem para que nossos filhos possam desfrutar de água ainda, né? Seu Diomar diz que antigamente a paisagem do lugar era bem diferente, porque a maior parte da fazenda era ocupada com pastagem. Para preservar os mananciais, ele cercou as áreas com nascentes e plantou mudas nativas do cerrado. Procuro manter e preservar as nascentes, igual vocês estão vendo aí, ó. Nós plantamos bastante, muita árvore, muitos frutos, passarinhos também, né? O nosso destino agora é a Fazenda Irara, do agropecuarista Hugo Luz. A fonte de renda da propriedade vem da pecuária leiteira e do plantio de eucalipto. Durante mais de 3 horas percorremos a pé a propriedade, atravessando cercas, passando por porteiras e trilhas. Hugo conta que quando comprou a fazenda há quase 30 anos, haviam vários pontos na propriedade degradados. O produtor nos leva onde o trabalho de recuperação começou. Quando eu comprei a propriedade, aqui era seco, não tinha água, era apenas um local molhado, com a vegetação típica de brejo, mas não tinha nada de brejo. Aí eu furei esse buraco aqui, né, para represar a água e comecei a plantar São José, capim-navaia,
buriti e outros ramos, né, outras árvores de brejo. As mudas plantadas por Hugo na época cresceram, viraram árvores. O produtor ainda guarda algumas garrafas PET que enchia de água numa técnica de gotejamento para garantir o crescimento das plantas. Em cada muda que eu trazia de árvore, inclusive algumas frutíferas, eu fincava um pau. Mostra pra gente. Fincava um pau ao lado, cortava um litro de PET, amarrava um arame nele, dependurava, enchia esse litro de água e abria um pouquinho da rolha dele para ele ficar gotejando no pé. Os reservatórios de água são muitos e os locais preferidos dos cachorros para aquele banho. As frutíferas são abundantes. Entre as árvores que auxiliam na preservação da área e na umidade do solo, ele mostra o jambolão, que dá essa fruta de cor escura. Na ocasião, fui orientada a plantar o jambolão, primeiro para ele fornecer frutas para as aves, né, os passarinhos da região, e depois para ele manter a umidade numa região que era seca, próxima à cabeceira. Então plantei bastante e realmente o resultado está aqui hoje. Continuamos nosso passeio. A caminhada agora ficou um pouco mais puxada. Vamos subir a serra. Em cada canto aqui da propriedade nós encontramos cenas como esta, água correndo à vontade. Eu vou aproveitar, parar um pouquinho para descansar, refrescar e matar a sede. No topo da serra achamos mais nascentes protegidas. Aqui sempre foi uma área molhada em cima da serra que tinha merejos por todo lado, merejos de água. Então durante as águas corria uma aguinha a céu aberto aqui. Aí a ideia, vendo um trabalho que a Comigo faz, eu fui lá, eles vieram, olhou, viu a possibilidade e agora vieram e fizeram esse trabalho aqui. Terminamos nossa visita no ponto mais alto da serra, com a visão de uma linda cachoeira. São mais de 30 metros de queda, proporcionando uma bela paisagem natural muito bem preservada. A importância que eu vejo, por exemplo, numa cachoeira dessa aqui, numa quantidade de água, é a preservação das pequenas minas. Se eu não preservar, não cuidar das pequenas, eu não tenho os grandes rios, eu não tenho as grandes cachoeiras. Então por isso que eu cuido das pequenas e o ideal seria que cada um cuidasse das pequenas minas que surgem os grandes rios. Esse é um trabalho que o produtor faz silenciosamente. Não apresenta, não mostra, o governo não faz estardalhaço sobre isso. E é por isso que nós fazemos questão de apresentar essa versão, esse lado, que a maioria das vezes é esquecido.